Voltamos com o TV Câmara Entrevista, hoje abordando a questão do feminicídio, que é o crime cometido por um marido ou ex-parceiro contra a mulher. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo a jornalista Rose Nogueira, ela que é jornalista e presidente do grupo Tortura Nunca Mais. Rose, que ficou 9 meses presa pela ditadura, sofrendo diversos tipos de tortura e violência. Nós comentamos um pouquinho no primeiro bloco. Rose, voltando aqui a falar sobre a questão da violência contra a mulher, hoje no Brasil, 35% dos assassinatos de mulheres são cometidas pelos seus parceiros, um número absurdo. Existe alguma forma da gente tentar brecar esse número, mudar isso? Qual que é a solução para que as mulheres sofram menos violência aqui no nosso país? Bom, nós temos que também... a justiça já mudou alguns critérios, porque a gente não pode esquecer que no fim dos anos 70 para 80, ainda teve um crime muito famoso, que foi a morte da Ângela Diniz, mineira, por um empresário paulista, e que foi absolvido como legítima defesa da honra. Ou seja, a honra do homem estava no comportamento da mulher, né? No corpo da outra. Então, era normal isso. Eu fiz um programa feminino chamado TV Mulher, na TV Globo. E naquela época a gente recebia cartas no programa. E era muito comum, por exemplo, a questão sexual. As mulheres dizerem... eu não posso dizer para o meu marido que eu gosto de sexo, porque ele me chama de sem vergonha e me pergunta onde eu aprendi. Ele esquecia que era com ele mesmo, que ele era o instrutor, galã dela, ou a paixão da vida dela, e por isso ela gostava tanto, não é, de fazer amor com ele. Mas ele achava que ela... não, isso é coisa de mulher sem vergonha. A mulher tem que ficar impassível, não tem que sentir nada. Então, era muito normal, por exemplo, esse tipo de queixa, não é? Você está muito safada, com quem que você andou? E acabava, às vezes, o casamento e acabava em tragédia, não é? Então, as mulheres não podiam sequer dizer que gostavam de ser mulheres, né? Então, isso não faz muito tempo também. E essa coisa continua. E tem aquela velha história. É mulher, então é mais fraca, tem que se submeter. E as crianças também. Porque, geralmente, um homem espancador de mulher, ele espanca os filhos também. Então, o que vai dar isso? No futuro próximo, vai dar coisa ruim. Agora, eu vejo que a única saída é a educação, entende? É o fim dessa ignorância. Eu gosto muito de dizer uma coisa. A educação é barata. A educação é barata. Cara é a ignorância. Porque a vida de alguém não tem preço. Não é? Rose, você acha, assim, o direito da mulher, ele já evoluiu um pouco, né? Nesses últimos anos. Muito. E você acha que a gente... Em que lugar nós estamos no direito das mulheres? Já evoluiu bastante ou nós temos muito mais para evoluir? Já tem mais para trás ou mais para frente para a gente? Não, eu acho que a gente vai ganhando espaços. Por exemplo, a questão da mulher no mercado de trabalho é uma realidade. Então, já não dá mais para questionar. Mas 30 anos atrás era questionado. Agora, ao mesmo tempo, você tem todas as possibilidades profissionais iguaizinhas aos homens, mas as mulheres ainda ganham pouco mais da metade dos homens. Para fazer a mesma função. Para fazer a mesma função. Pouco mais da metade e até 70%, se não me engano. Se não me engano, foi a pesquisa que eu li. Então, elas ainda ganham menos do que os homens para fazerem as mesmas funções. E muitas vezes trabalham dobrado para mostrar que é um. Né? Ela faz trabalho de 2 para mostrar que é um. E chega em casa, ainda cuida dos filhos, ainda faz tudo o que tem que fazer, exatamente. Né? Aí ainda filho, atenciosa, não é? Às vezes, muitas vezes a casa e tudo isso. E como você disse, ainda se não fizer amor com o marido, ainda pode sofrer uma violência ainda, exato, né? Se ela se recusar, é complicado, né? Mas hoje em dia eu acho que os homens e mulheres, os mais jovens, estão muito mais amigos, né, nos casais um do outro.
eu vejo que a educação dentro de casa, entende? Das mães, não é? Porque quantas famílias você conhece que criam os meninos de um jeito e as meninas de outro? Criam os meninos para abusar de outras meninas, do filho dos outros. E as meninas ainda para serem, eu não vou chamar mais castas, já está fora de moda, mas para saber se defender. Então, se você criar as crianças com respeito humano, pronto, já muda muito essa situação. É verdade. Rose, e outro problema crítico aqui no nosso Brasil, inclusive segundo algumas pesquisas da ONU, né, um grande número, é a exploração sexual das nossas meninas, né? Terrível. Quais as medidas que nós podemos tomar aí para tentar corrigir esse problema no nosso país também? É uma coisa que dá desespero de ver notícias, né, de vários lugares e tal, lugares onde de estrada e tudo, as meninas ali de 10, 12 anos sendo exploradas. Isso é crime hediondo, e acho que não basta fazer a denúncia, mostrar a foto delas de costas, na estrada, esperando, ou um detalhe do corpo onde você vê tristeza, não é? Eu acho que isso tem que ser denunciado, perseguido, e aí a lei tem que ser muito dura. Você não pode perdoar um adulto de abusar de uma criança. Não Com pode. certeza. Não pode. Acho que não tem perdão. Só leis mais duras, né, mesmo, para poder... Eu acho que tem que ser a ação mais dura, não é? A ação mais dura. Né? E tem que ser um crime com agravante, quer dizer, um agravante penal. Tem que ser uma pena a mais nesse abuso. Né? Isso é um absurdo mesmo, a utilização de crianças na exploração sexual. É verdade. Rose, eu imagino que muitas mulheres estão aí assistindo nosso programa. Bom. E algumas delas talvez já tenham passado por algum tipo de agressão dentro da própria casa, com os seus companheiros. Qual orientação nós poderíamos dar para as mulheres que estão passando por algum problema, né, ou que sofreu ali uma agressão verbal, como você disse, não é apenas agressão física, uma agressão às mulheres, mas de repente a mulher está sofrendo ali com o abuso do marido, gritando com ela, obrigando ela a fazer algumas coisas que ela não gostaria. Bom, o que nós poderíamos falar para essas mulheres? Tem que denunciar imediatamente. Eu fui uma das lutadoras para que existisse a Delegacia da Mulher. Não é? Aqui em São Paulo, foi, se não me engano, em 1983. Então, porque até então, por exemplo, uma mulher abusada, abuso sexual, ela chegava na delegacia para dar a queixa e o delegado costumava dizer: ah, mas qual era a roupinha que você estava usando? Aí o cara chegava lá e falava: doutor, ela passa de short na minha frente, o senhor quer o quê? E aí, ela muitas vezes era indiciada no crime de sedução. Entende? Coitadinho lá, olha, ela usou uma mini saia, passou na frente dele e ela seduziu ele. E o crime de sedução. Era uma loucura, né? Um absurdo. Então, eu acho que as mulheres que forem agredidas, seja por quem for, elas têm que denunciar imediatamente, procurar a Delegacia da Mulher, exigir que se faça um boletim de ocorrência. Não é uma queixinha. Ah, mas, meu bem, você brigou com seu marido. Não, exigir que o Ministério Público fiscalize e encaminhe para um processo penal. Porque o que não pode é ficar por isso mesmo. A gente vê. Quantas vezes a gente vê moça andando na rua com aquela mancha roxa aqui embaixo? Por que será? Não é? Não dá vontade de parar e perguntar: o que foi, meu bem? E algumas vão poder cair da escada, machuquei na bicicleta, exato, com medo, né, do seu agressor. E tem que parar e se afastar do agressor, entende? Um agressor, um homem que te dá um tapa, ele um dia pode te dar um tiro. O ímpeto é o mesmo. Então, ele é seu dono, e ele é dono da sua vida e morte. Então, lembra sempre, o cara que dá um tapa pode dar um tiro. Rose, eu imagino que muitas mulheres que não fazem essa denúncia, algumas mulheres estendem esse problema por muito tempo. Eu acho que o principal sentimento que elas sentem é o medo, né? De denunciar, o medo de
colocar a boca ali e contar o que está acontecendo. Existe alguma garantia para a mulher que vai lá e faz a denúncia? Como que ela se pode se sentir mais segura para fazer essa denúncia? Como que é isso? Sim, geralmente é o medo, porque ele sabe onde ela mora, ele sabe tudo dela, conhece a família e tudo. Não, eu acho que é preciso confiar na justiça e em si mesma, não é? Porque também existe um outro medo, que é o medo, muitas vezes, porque antes as mulheres não trabalhavam, e o medo era como que eu vou criar os filhos sem ele, sem esse empiastro, como dizem os italianos. Mas não são todos os homens assim, graças a Deus. Mas é preciso denunciar e pedir aquele afastamento de que a pessoa, o agressor, não pode passar a tantos metros daquele endereço, não é? E também o apoio da família é muito importante, não é? O apoio das mães delas, dos pais, dos irmãos, que apoiem uma mulher agredida, não é? Porque a agressão é uma ofensa terrível na alma de uma mulher. E como que tem sido a sua militância ao longo aí das regiões que você passa, dos dias com relação à violência contra a mulher? O que você tem sentido? Olha, você acha que a mulher está tomando mais consciência, está denunciando mais? Coisa, eu tenho me encontrado um pouco mais com mães que perdem filhos. Por exemplo, as chacinas, essas mortes. Alguém está pensando que atrás daquele garoto injustamente morto, dolorosamente morto, tem uma mãe que está chorando. Tem uma mãe igual a sua, não é? Que está chorando e para todo sempre vai chorar. Então, quando eu fui presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, aconteceu aquela infelicidade em São Paulo, daqueles crimes de maio, que começaram no Dia das Mães, e teve uma noite, se não me engano, 15 de maio de 2006, que morreram 119 pessoas por arma de fogo na cidade de São Paulo, e houve um toque de recolher. E não sei como todo mundo sabia, eu sei que a primeira página do Estadão, da Folha, foi assim, Avenida Paulista às 8 horas da noite, não tinha ninguém, né? Então, uma ordem, um toque de recolher que vem da onde, não é? Então, aquelas pessoas, a maioria homens, jovens, foram mortos. No total, nós conseguimos catalogar 493 mortos em uma semana, menos de uma semana, e mais uma menina que estava na barriga da mãe. A mãe foi, como é que se diz? Atiraram na mãe. A moça estava grávida de 9 meses e atiraram na barriga, não é? Então, em Santos, isso aconteceu em Santos. A menininha se chama Bianca, não é? E a mãe chamava Ana Paula. Tinha 20 anos e foi morta junto com o marido. Se imagina que eles testemunharam o crime e ela grávida com a barriga, a bebê já ia nascer, com tiros na barriga ela foi morta e depois parece que na nuca, na cabeça, e o marido também. Então, para que aconteceu tudo isso? Olha que horror. Isso é uma grande violência, não é? Então, mataram uma mãe, a criança na barriga, o pai. Agora, e a mãe da mãe? Não é? Então, foi aquele pavor. E nós, lá do CONDEP, montamos por uma ideia do procurador federal André Soyama, nós montamos uma comissão de investigação independente, junto com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, OAB, o CREMESP, Conselho Regional de Medicina, várias entidades de direitos humanos, não é? Representantes da igreja, e nós fizemos a investigação. E chegamos aos 493, mas a gente sabe que é muito mais, porque nós só começamos o nosso trabalho na terça-feira e as mortes começaram no sábado, não é? E foi ficando assim, o desespero de acharem natural a morte. Esse é o problema também na violência contra a mulher, parece que é natural, não é? Então, a Folha, eu me lembro da manchete uma vez, que era assim,
polícia mata mais 90 suspeitos. Uai, suspeita para matar ainda 90? Onde é que acharam tanto? Não é verdade? E é para matar todos e de noite, não é? Então, quer dizer, começa uma certa naturalidade. Claro que eles não concordavam também, mas ficava fazendo, ontem a polícia matou 119, hoje matou mais 70, amanhã mata... Entende? Como se fosse natural matar suspeito. Se a gente punir... E nós fizemos isso e resultou num livro chamado Crimes de Maio, o nosso trabalho da Comissão Independente, da nossa investigação, editado pela imprensa oficial, não tem custo, pela imprensa oficial, chamado Crimes de Maio, não é? E, a partir daquele episódio, se formou um grupo muito atuante, não é? Pelos direitos humanos, que são as Mães de Maio. Rose, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu queria abordar uma questão ainda com você, nós temos pouco tempo, que é com relação a... Hoje nós temos uma presidente da República que é uma mulher, né, pela primeira vez na história do nosso país, e hoje a gente vê aí tendo mérito ou deméritos, vemos uma campanha de difamação muito absurda, grande, principalmente nas redes sociais, com relação a uma mulher, uma senhora, não que só passou isso. pela ditadura, que sofreu tudo, que já lutou tanto. O que você, quando vê alguns abusos, xingamentos, violência, que também é uma violência contra a mulher, poderia até ser enquadrado nas legislações aí? O que você pensa disso? Aliás, poderia ser enquadrado em várias legislações, porque ninguém tem o direito de xingar um presidente da República. É crime, né? Então, tem que parar com isso. Queria ver se ela fosse homem, se alguém xingasse, né? Então, mas existe uma outra coisa. Não é isso só. Eu estou muito preocupada com essa crise fabricada, essa crise criada para favorecer o mercado de capitais, em detrimento do mercado de produção, não é? Então, você vê a especulação do dólar agora. Claro, é uma especulação, ou alguém pode negar que é uma especulação, não é? Então, que chamariz não do dinheiro da indústria para o dinheiro para a ciranda financeira. E também para os chamados investidores, como se esses caras fossem quem? Quem é o mercado? É Deus. Então, os investidores no Brasil, olha, só nesse último mês agora, ganharam quase 10% no mercado de capitais brasileiro. Só com o dólar, não é? Então, uma pessoa que investiu 1 bilhão, esses grandes investidores, em um mês ele ganhou quanto? 100 milhões. Você acha... E quantos rentistas, quantos investidores existem no mundo? Eu me lembro de uma conta do Eduardo Suplicy, que era professor de economia da Getúlio Vargas, que parecia que no mundo todo tinha no máximo 20 mil investidores. Olha, esses sujeitos mandam no mundo? Mandam. Eles acham que mandam. E é justo que, de repente, 0,1% da população brasileira que tem essas aplicações na bolsa, os indicadores, como são chamados, ganhem muito em detrimento de 200 milhões de brasileiros? Não. É uma crise fabricada. Nós já vivemos isso é o chamado neoliberalismo. Estou resumindo, claro, e muito mal aqui, mas é preciso voltar à produção. É preciso, atrás da sua camisa de algodão, tem 15 empregos. Então, quando se fala na sociedade americana como grande coisa, ela é baseada no consumo, sim, porque quando uma pessoa está comprando um carro, ele sabe quantos empregos tem atrás. Quando ela compra uma camisa, ela também sabe. Então, temos que voltar à cadeia produtiva e parar com essa história de que os únicos a ter razão no Brasil são os chamados investidores no mercado de capitais. Capital não tem rosto e não tem pátria, não é? Mas nós temos. Nós somos 200 milhões de pessoas que 40 milhões saíram da miséria nos últimos anos. É considerado o maior programa de combate à miséria de todos os tempos. Nós vencemos a fome. Nós estávamos, de uma maneira vergonhosa, no mapa da fome da ONU. Nós saímos do mapa da fome da ONU no ano passado, com a presidente Dilma Rousseff. Então, não há razão para ver isso aí, a não ser a razão política golpista,
golpista, de golpe, um impeachment que falam tanto. Por quê? Não é o caso, ela não é acusada, e a pessoa que tenta acusar ela, por exemplo, neste momento, na Câmara dos Deputados, é campeão de acusação formal, inclusive do governo da Suíça, lá que mandou... Você acha que por ela ser mulher potencializa as críticas? Claro, eu acho que fica parecendo que ela é mais vulnerável, mas não é. Olha tudo que ela já pegou, olha tudo que ela já enfrentou, todos esses embates. E ainda mais uma doença terrível que ela teve e venceu também e superou. Ela superou dias e dias de tortura no DOI-CODE de São Paulo. Ela superou 3 anos de prisão, né? Ela superou e ela vai superar, e eu espero que daqui para frente deixem ela governar, porque até agora só fica na briga, né? Só fica na briga. Se ela cede é porque cede, se não cede é porque não quer ceder. Então, só vai ficar nisso essa fofoca? Não, o governo é outra coisa, vamos respeitar o Brasil. Respeitar o Brasil é respeitar que elegemos uma presidente. Pode ser que um monte de gente não goste, mas eu também já vi eleger gente que eu não gostei e nunca precisei fazer uma coisa dessa, nunca ninguém precisou fazer isso. Então, uma presidente foi eleita legitimamente. Isso é democracia. Temos que fazer o Congresso funcionar com leis a nosso favor, em vez de e parar com aquela fofoca, aquela brigaiada toda. E cadê os projetos de lei? Os que estão sendo colocados são todos contra a sociedade. Parece que de propósito, não é? De propósito. Está cheio lá de coisa. Será que nenhum dessas pessoas que acusam tanto, que gritam, que falam tanto pela TV contra o governo, apresentou um projeto na sua vida? Quais foram para melhorar a vida do povo brasileiro? Então, eu acho que tinha que ser isso. Tem que apresentar, cada um tem que ter o seu trabalho. Aliás, quanto custa o Congresso Nacional para o povo brasileiro? Não é? É muito. Que tem uma representatividade feminina muito pequena também. Muito pequena, que as mulheres tinham que... Eu vou olhar para a câmera. As mulheres têm que entrar na política, entende? Tem que entrar na política bravamente. Por quê? Porque se fosse se fosse uma maioria feminina, eu acho que nós teríamos leis muito mais interessantes, estaríamos muito mais felizes e não pessimistas agora, como anda o Brasil. E nós precisamos, exatamente, o que nós mais temos, a nossa alegria de volta, não é? O Brasil de braços abertos. Por exemplo, eu vi nas redes sociais uma crítica muito grande. Como refugiado? Aqui já não tem emprego? Não, nós somos o quê? Filhos de imigrantes, todos nós. Fora os índios, somos todos imigrantes, viemos de outro lugar, não é? E todos aqui criaram trabalho. São Paulo é do século XX, como expressão de riqueza e de trabalho. Não é? Qual é a história de Jacareí, de São José, da cidade, da capital de São Paulo? Qual é? É a história dos imigrantes e dos migrantes depois, que são os nordestinos. São eles que fizeram a riqueza do nosso estado. Entende? Eles que transformaram esse estado numa potência. Puxa vida, que vamos receber sim, porque nós sempre estivemos de braços abertos. E eu quero a nossa alegria de volta. Eu quero a nossa alegria de volta. Eu quero uma novela com amor escrachado, escancarado, apaixonado. Eu quero isso. Eu quero coisa boa para o Brasil. Entende? Eu quero de volta a nossa alegria construtiva. Nós conseguimos, esses últimos anos provam que nós podemos construir um grande país. E para terminar, eu vou lhe dizer o que eu ouvi em Brasília no outro dia. Por acaso, eu fui a um seminário. Um senhor inglês que falou assim, olha, eu olhando para Brasília assim, olha, vendo esta cidade, isto aqui, que coisa impressionante. Um povo que constrói uma cidade como essa em 3 anos e meio é porque é muito talentoso e mete medo em todo mundo. Então, ouvi isso do estrangeiro e acho que ele tem toda a razão. Entende? Nós somos talentosos, a gente mete medo. Por quê? Porque o nosso país é grande, é lindo, não tem neve, tem pouquinho, né? Mas que prejudique a produção,
nem nada. Nós somos criativos, nós temos o maior litoral do mundo, nós temos a maior biodiversidade, nós temos o maior número de espécies de peixes. Nós temos tudo isso e, peraí, esse país jamais estará em crise. Os brasileiros não podem se esquecer disso. Entende? Tem um amanhã muito grande, muito bonito para a gente viver e é isso que eu quero. Rose, queria agradecer muito a presença sua aqui. Impossível a gente não falar um pouquinho de política, né, nesse momento atual. Mas falamos também um pouquinho da sua história. Quando falar em crise, fala em aspas. Tá certo. Tá certo, é fabricada. Alguém está querendo essa crise. E o importante é a gente deixar o recado aí hoje no programa com relação à conscientização das mulheres, para que elas busquem aí sempre lutar contra os homens que abusam delas. A justiça tem que ser amiga das mulheres e não o contrário. Obrigado, Rose. Você assistiu, então, mais um programa TV Câmara Entrevista, que hoje abordou a questão da violência contra a mulher, com ela, a Rose Nogueira, um ícone da luta pelo direito das mulheres e também militante da democracia brasileira, já que foi uma ativista presa em 1969 por emprestar a sua casa aí para as reuniões da Ação Libertadora Nacional, ficando 9 meses em cárcere, inclusive dividindo a cela aí com a Dilma Rousseff, hoje presidente da República do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. As reprises do programa você confere ao longo da programação e também lá na internet, no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Esse foi o TV Câmara Entrevista. Obrigado pela audiência.